Saudações, amantes da anatomia humana, curiosos, estudantes em geral. Meu nome é Luciano Azevedo Duarte, eu sou professor de anatomia humana desde 2004. Pessoal, dentro daquela proposta que nós temos tentado estabelecer aqui no canal, quando tem tempo também, eu fico meio que espaçado no tempo para colocar os vídeos, vídeos curtos, né, assuntos pontuais. Por exemplo, eu peguei o telencéfalo agora, vocês veem aí na ilustração do professor Frank Netter, o telencéfalo. Este é o hemisfério esquerdo do telencéfalo, certo? O telencéfalo ele é representado por dois hemisférios cerebrais. O cérebro, as fontes bibliográficas costumam dizer que o cérebro é formado pelo telencéfalo, que são os dois hemisférios cerebrais, e uma parte bem interna chamada diencéfalo. E lá estão o tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo e metatálamo. Então, eu peguei justamente essa face superolateral do hemisfério cerebral, do telencéfalo, até porque, meus caros, um hemisfério cerebral é diferente do outro hemisfério cerebral na mesma pessoa, certo? Bom, então o que eu quero com esse vídeo? Eu quero que você verifique esta visão superolateral do telencéfalo e entenda as questões macroscópicas envolvidas aí que podem ser exploradas numa eventual avaliação de anatomia humana, certo? Prática, sobretudo, e também, é claro, algumas associações funcionais a respeito desta área tão importante do corpo humano que é o telencéfalo. Bom, o telencéfalo e o diencéfalo são provindos da vesícula embrionária chamada prosencéfalo. Então, o telencéfalo é aí a área mais desenvolvida do nosso sistema nervoso central, ele fica localizado na cavidade do crânio, ocupando quase que totalmente. Nós sabemos que ainda há também o cerebelo e o tronco encefálico constituindo o que nós chamamos de encéfalo. Ok? Então, esta face superolateral, e em breve eu vou postar vídeos sobre a face medial e também a face inferior. São as mais exploradas macroscopicamente, e aí nós vamos dissecando devagarinho e falando outros detalhes. Mas o que eu vejo aqui? Em primeiro lugar, pessoal, vale salientar que o telencéfalo tem esse formato com essas circunvoluções, né, que parecem gominhos, enfim. Essas regiões são chamadas de giros, certo? E os giros acabam por ser delimitados por essas linhas denominadas sulcos, ok? Tendo em vista isso, você vai para você vai se localizar. Sempre lembrando, pessoal, que é bom que eu enfatize isso aqui. Eu sigo liturgicamente a terminologia anatômica internacional, que é o documento maior, certo? A respeito dos termos que se atribuem às estruturas do corpo humano, ok? E a primeira coisa que eu faço aqui é me localizar. Esta é a região anterior, esta é a região posterior. E por isso que eu estou chamando esta região de face superolateral do telencéfalo, do hemisfério cerebral, como queiram. Correto? Nós já sabemos que aqui eu consigo ver 4 lobos, e são 6. Então eu vejo aqui o lobo frontal, que é o maior dos lobos. Aqui nós poderíamos enfatizar que há a função da motricidade. Então você tem a área motora suplementar, você tem o giro pré-central, certo? E você tem também o córtex pré-frontal, que se destaca porque essa região é uma região de complexidade funcional. Por quê? É onde você planeja, é onde você toma decisões, é a questão do seu juízo de valor, de adequação social, de resolver problemas e por aí vai. Participa das questões emocionais, das questões de memória, do aprendizado, ou seja, são realmente funções complexas do cérebro.
Então, lobo frontal. Aqui, imediatamente posterior, você tem um lobo parietal, que é uma região aí de processamento de informações sensoriais. Temperatura, tato, propriocepção, que é um tipo de informação sensorial que provém, sobretudo, das tuas articulações, tem a ver com posicionamento dos teus segmentos corporais, tá? Uma hora nós podemos falar disso de uma forma mais minuciosa. Então, lobo parietal. O lobo occipital, que é um lobo que tem aí uma predominância de função visual. Eu posso falar e falarei em breve do sulco calcarino na face medial do hemisfério cerebral, que tem um córtex ali visual. O lobo temporal é um lobo que eu posso comentar a respeito de audição. Sua funcionalidade principal, audição, sobretudo aqui nos lábios, na intimidade dos lábios do sulco lateral. Tá? Eu também não posso deixar de falar, aproveitando que estamos aqui com o hemisfério cerebral esquerdo, que nessa região, justamente nessa região, que é uma região do lobo frontal inferior, essa região é correspondente à área de Broca. A área de Broca é a área da linguagem, é a área motora da linguagem, é a área da palavra articulada, ok? É a área motora da fala. Enquanto aqui, nessa região, nós temos a área de Wernicke, a área em que se compreende a linguagem. São duas coisas diferentes, ok? Não vou esmiuçá-las, mas são ilustrações funcionais dentro deste contexto estrutural que eu lhes mostro do hemisfério cerebral, do telencéfalo, ok? Então vamos lá. Falei que os giros são regiões, os sulcos são essas fendas e os sulcos acabam por fazer, né, uma delimitação de áreas interessantes. Então, por parte, você vai em duas referências. O sulco central, certo? Olha o sulco central e olha ele em relação a este sulco aqui, o sulco lateral. Perfeito? Então, sulco lateral, sulco central. Partamos então do sulco central. O sulco central está aqui. Esta região que eu passo a setinha agora, veja, imediatamente anterior ao sulco central é o giro pré-central. É a área motora primária. Giro, cadê? Aqui, giro pré-central. Imediatamente anterior ao sulco central. Imediatamente posterior ao sulco central, eu tenho outra área bem, né, estruturalmente parecida. Aqui é o giro pós-central. Giro pós-central, que é a área primária somestésica, ou seja, que vai integrar, que vai processar informações sensoriais. Perfeito? Sulco central, giro pré-central, giro pós-central. Notar que, após, posterior ao giro pós-central, eu tenho o sulco pós-central. Vejam que não tem mistério aí, certo? Sulco pós-central. E imediatamente anterior ao giro pré-central, eu tenho o sulco pré-central. Então vejam, eu tenho sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central e sulco pós-central. Tudo bem até aí? Notem, pessoal, que do sulco pré-central, este aqui, partem dois sulcos. Veja, partem em direção anterior, olha só, sulco frontal superior, e também partindo do sulco pré-central, o sulco frontal inferior. Perfeito? E aí esses sulcos frontais, novamente, superior e o inferior,
delimitam esta área que eu chamo de giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Ok? Então, do sulco pré-central, sulco pré-central, partem os sulcos frontal superior, frontal inferior. E esses dois sulcos, frontais superior e inferior, delimitam o giro, essa região aqui, frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Destaca-se aqui, pessoal, que o giro frontal inferior, 95% dos seres humanos, no lado esquerdo, é a área de Broca. Ok? E aí, este giro frontal inferior, é bom que você saiba que o sulco lateral tem uma parte, um ramo anterior, um ramo ascendente, lembra que ele ascende, e o ramo posterior do sulco lateral, certo? E aí, aqui, ó, justamente aqui, imediatamente inferior ao ramo anterior do sulco lateral, esta área aqui eu chamo de parte orbital do giro frontal inferior. Ok? Imediatamente posterior ao ramo anterior do sulco lateral, eu tenho essa área aqui que, de forma convidativa, me chama a saber que essa aqui é a parte triangular do giro frontal inferior. Perfeito? E após o ramo ascendente do sulco lateral, eu tenho aqui a parte opercular do giro frontal inferior. Então, o giro frontal inferior, que é este aqui, delimitado pelo sulco frontal inferior e o sulco lateral, você tem uma parte orbital, parte triangular do giro frontal inferior e a parte opercular do giro frontal inferior. Não esqueça, esta área aqui é a denominada área de Broca, é a área motora da fala. Então, ela é muito importante, até porque, meus caros, essa área aqui que eu delimito com a seta, ou seja, nossa, quase toda, quem irriga é a artéria cerebral média. A artéria cerebral média, nesta visão aqui, pessoal, só não vai irrigar aqui, ó, essa beiradinha medial e superior do hemisfério cerebral. Isso aqui vai ficar por conta de artéria cerebral anterior e depois a artéria cerebral posterior. Ok? Então, a artéria cerebral média irriga toda essa área, inclusive a área de Broca. E a artéria cerebral média é a mais acometida nos eventos vasculares encefálicos, certo? Popular derrame, popular AVC. Então, o sujeito pode ter um problema na articulação de suas palavras se esta artéria for acometida por uma obstrução e esta área ficar privada de sangue e ter seus neurônios mortos. Ok. Então, vimos aqui já o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, as suas partes, orbital, triangular e opercular. Vimos o giro pré-central, vimos o giro pós-central. Ok. Eu aproveito o ensejo do sulco lateral, veja bem, e imediatamente inferior ao sulco lateral, nós vamos observar o giro temporal superior, o giro temporal inferior e o giro temporal, vamos voltar, o giro temporal superior, me perdoem, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Para que não fiquem dúvidas, giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Esses três giros temporais são delimitados pelo sulco temporal superior,
e o sulco temporal inferior. E é claro, sulco lateral também delimita. Certinho, pessoal? Aproveito ainda para dizer-lhes o seguinte: sabendo que este é o sulco lateral, eu vou até o fim dele. Opa, cheguei aqui no fim do sulco lateral. O que eu tenho aqui? Olha só, essa área, né, meio que um contorno, parece uma flexura, esse é o giro supramarginal. Perfeito? Giro supramarginal. Então, ele é uma área que contorna aí a porção final do sulco temporal, do sulco lateral, me perdoe. Tá? Giro supramarginal, contornando a porção final do sulco lateral. Se eu for até o sulco temporal superior, que é esse aqui, e ir até o final, eu também tenho uma outra área contornando a sua porção final, giro angular. Giro angular está contornando a porção final deste sulco, o sulco temporal superior. Notem que esses dois giros são aqui próximos, né, paralelos até. Esta é a área de Wernicke, a área de compreensão da fala, ok? Enquanto a área de Broca é a área que articula, é a área motora da tua fala, a área de Wernicke, com os giros supramarginal e angular, constitui-se a área de Wernicke, a área da compreensão da fala, certo? Então, a artéria cerebral média também irriga essa área e você pode ter problemas num episódio vascular encefálico, como eu citei, se você tiver essa área lesada por uma privação de sangue, que obviamente transporta oxigênio e glicose para os seus neurônios, e essa área for lesada, você terá problemas em compreender o que o outro está falando. Muito bem. Quando eu chego aqui, né, vamos relembrar, este aqui é o sulco pós-central. Do sulco pós-central, normalmente parte em direção posterior este sulco, que é o sulco intraparietal. Ok? O sulco intraparietal nos ajuda a delimitar o lóbulo. Lóbulo, como no diminutivo de lobo, lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Ok? Estes são, pessoal, são os pontos principais desta vista superolateral. Tá? É claro que você não vai esquecer também do polo frontal, polo temporal e polo occipital, que são essas pontinhas realmente. Tá? Polos podem ser referências. Além do que, você tem a incisura pré-occipital também, que acaba por ser uma referência, inclusive para neurocirurgia. Certo? Então, estes são os pontos principais macroscópicos estruturais a se falar do telencéfalo vista superolateral. Forte abraço em cada um de vocês, obrigado por participar do canal e forte abraço, fiquem com Deus.